Oi pessoal do YouTube, finalmente vídeo novo aqui no Que Barato de Viagem. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há 6 anos atrás. É a minha experiência de au pair. Para quem não sabe, o programa de au pair é um intercâmbio subsidiado pelo governo dos Estados Unidos que desde 1986 possibilita que meninas de vários países viajem aos Estados Unidos para morar com uma família americana e para cuidar de crianças. No meu caso, a minha experiência de au pair foi muito especial e até meio que diferente de tudo o que eu já tinha ouvido falar sobre o programa. Eu me formei em jornalismo em 2008. No final de 2008 eu fui desligada do programa de estágio que na época eu fazia, que era numa rádio aqui da minha cidade. Não fui contratada e fiquei até assim, meio perdida sem saber o que fazer. Eu sempre tive vontade de viajar, mas tinha muito medo de sair da minha cidade, tinha muito medo de ir até São Paulo e andar de metrô, tinha medo de tudo. Nunca tinha entrado num avião, nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha nem pensado em viajar sozinha. Mas aí, em 2008, terminando a faculdade, sem saber o que fazer, eu falei, não, esse é o momento de viajar. E fui procurar um programa de intercâmbio. Não tinha muito dinheiro, na verdade não tinha quase nada de dinheiro, então fui procurar o programa mais barato, que na época era o programa de au pair. E ainda é o melhor custo-benefício, eu acho, para quem procura aí uma oportunidade de viver fora do país, trabalhar, ganhar um dinheiro e ainda estudar. Então eu fui até a Experimento, uma agência que tem no Brasil inteiro, muito conceituada, muito séria, e fui buscar mais informações sobre o programa de au pair. Na época, acho que era $600 para você ficar um ano nos Estados Unidos pela agência Au Pair in America, que foi a que eu escolhi. Decidi que ia fazer, tomei coragem, mesmo morrendo de medo, decidi encarar. E aí começa todo o processo, né? Porque a au pair, ela preenche um application que fica online para as famílias americanas visualizarem e essas famílias entram em contato com a au pair depois por telefone para uma entrevista. E qual não foi a minha surpresa quando a primeira família me telefonou? E eu com medo, porque também meu inglês não era lá grandes coisas, ainda estava meio que no nível básico, intermediário, e nunca tinha falado com ninguém em inglês, nunca tinha falado com um americano em inglês. E aí a família me ligou no meio da conversa, eu fiquei sabendo que era uma família diferente, uma família especial. Porque geralmente a au pair vai para os Estados Unidos para cuidar de criança de 3 a 10 anos, essa é mais ou menos a faixa etária. E aí no meu caso, essa família não tinha criança, ela tinha 2 adolescentes. E eu achei estranho, né? Falei, mas por que, né, uma família com 2 adolescentes, um de 14 e um de 15 anos, vai precisar de uma au pair? Aí veio a notícia que me surpreendeu e até, né, foi um impacto, assim, porque na verdade a família tinha um filho de 14 anos que estava passando por um tratamento de câncer. Ele tinha sido diagnosticado com um tumor no cérebro e ele ainda estava muito debilitado, muito fraco, ainda na fase de tratamento, e ele precisava de alguém, ele precisava de uma companhia, de uma pessoa que ficasse com ele para os pais voltarem para o trabalho. E aí foi aquela dúvida, foi aquele momento de indefinição, porque era a primeira família que estava me ligando e eles já tinham sido recusados por muitas meninas, porque ninguém queria aceitar aquele desafio. E eu lembro que na época eu fiquei muito assim indecisa se deveria aceitar ou não. Conversei com a minha mãe e eu me lembro da minha mãe dizendo que Deus nunca ia me dar uma missão que eu não fosse capaz de cumprir. E acho que foi isso que determinou a minha escolha. E aí eu acabei aceitando. Foi tudo muito rápido, assim. Eu fechei com a família em janeiro, em março de 2009. Eu estava viajando para os Estados Unidos, sem nunca ter pisado num avião, viajando 9 horas sozinha, que foi uma coisa assim que me deixou apavorada. Mas que foi tão importante para o meu crescimento que hoje eu paro e eu não consigo imaginar a minha vida e a minha história sem ter passado por isso. Sem ter passado por esse programa de au pair, sem ter vivido com essa família por 1 ano e 5 meses e ter ajudado esse menino, assim, que hoje pra mim é como se fosse um irmão. Isso já faz 6 anos. Recentemente eu voltei para os Estados Unidos, reencontrei
esse menino que eu cuidei. Hoje ele tem 21 anos, estuda História em uma das melhores universidades estaduais de Nova Jersey. E ele tá muito bem. E não tem orgulho maior, não tem felicidade maior do que poder ver que você realmente ajudou uma pessoa na sua vida. E durante o meu programa de au pair, que durou 1 ano e 5 meses, tive muitas experiências marcantes. Eu me lembro de chegar na casa da família e encontrar um menino muito doente, muito fraco, andando com dificuldade, andando com um andador. Ele precisava de apoio para caminhar e tinha inúmeras dificuldades. E durante esse tempo que eu fiquei com ele, a gente ficou muito amigo, assim, muito próximo, realmente uma relação de família. E a gente tinha uma rotina muito diferente. Enquanto as minhas amigas, as outras au pairs, elas tinham playdates, elas levavam as crianças para o parquinho, faziam inúmeras coisas voltadas para crianças de 3, 4, 5 anos. Eu tinha uma adolescente para cuidar, numa situação especial, numa situação difícil, cheia de desafios, mas que era ao mesmo tempo muito gratificante. Então a nossa rotina era jogar videogame, assistir televisão, jogar bilhar, ir pro cinema, ir pro shopping, estudar, fazer exercícios físicos, ir para fisioterapia, terapia ocupacional, ir para o hospital. E eu acho que isso foi fundamental para o meu crescimento. Na época eu tinha 23 anos, hoje eu tô com 29. E essa experiência realmente foi a mais importante da minha vida. A que me fez crescer, a que me fez enxergar o mundo de outro jeito, a que me fez me apaixonar por viajar, por conhecer outras culturas, por conhecer pessoas diferentes, que abriu minha mente e que me fez enxergar que a gente pode encontrar família em qualquer lugar do mundo, basta querer. E aí fica essa coisa, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não tenham medo, não importa quão difícil uma missão possa parecer à primeira vista. Sempre as missões mais difíceis que a gente tem na vida são aquelas que vão deixar as melhores lembranças, as mais importantes e marcantes da sua vida. Então, não tenha medo.